Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, sou professor de Filosofia e Sociologia e estou aqui para nós darmos continuidade nas nossas aulas de Filosofia Medieval. Lembra que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a filosofia patrística, primeiro período da filosofia medieval, e eu vou trabalhar com os senhores agora no nosso segundo período, período da filosofia escolástica. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na linha do tempo, eu já falei isso para os senhores, gosto muito de trabalhar com essa questão da linha do tempo, porque a gente se localiza temporalmente e no nosso caso faz um paralelo com a história do Ocidente também. Pessoal, falei já para os senhores que não necessariamente o período é o que vai fazer o divisor de águas num determinado pensamento filosófico. Falei para os senhores, um dos exemplos disso é o Demócrito. Demócrito é considerado pré-socrático, mas ele na verdade viveu depois de Sócrates. Então, não é muito pelo período histórico necessariamente que nós vamos nos pautar, mas é mais pela característica do raciocínio da filosofia em questão. E o que eu vou chamar a atenção para os senhores? Chama a atenção dos senhores agora para nós falarmos um pouquinho da filosofia medieval em si, período escolástica. Se na patrística nós temos um paradigma para ser superado, patrística é filosofia antiga, filosofia medieval, na escolástica isso é extremamente superado, tá? Escolástica nasce lá no século XI, depois de Cristo, século XI, no meio da Idade Média, e mais para o final da Idade Média, na verdade, e aqui nós vamos ter algumas características muito claras de um pensamento extremamente vinculado com os cristãos, com os padres da Igreja Católica e tudo mais. Se isso já tinha acontecido no início da filosofia patrística, na escolástica isso se legitima. Lembra que nós falamos, então, que o período da filosofia medieval é caracterizado por um propósito. Qual? Tentar harmonizar fé e razão. Tentar harmonizar fé e razão é o maior objetivo da filosofia medieval. Isso está claro, está superado, maravilha. Só que nós temos a característica da filosofia patrística para a escolástica, o que muda é exatamente a dinâmica do contexto histórico que a Europa passa nesse período. Por isso, senhoras e senhores, que não dá para falar da filosofia medieval sem nós falarmos aqui, ó, tá vendo? Do feudalismo, tá bom? Olha só os nossos recursos tecnológicos aparecendo aqui, hein? Pessoas, não dá para falar de filosofia medieval sem falar um pouquinho, deixa eu subir aqui, deixa eu ficar aqui, ó. Vou ficar mais ou menos aqui, isso, sem falar da sociedade feudal, do feudalismo. Professor, por que isso é interessante? Porque, pequenos, eu até acabei de riscar os temas que nós vamos trabalhar. Lei do mais forte, o império ganha de outro e acaba estabelecendo um novo reino, e tal pai e tal filho. São dois lemas que dá para a gente atribuir bastante aqui no período da Idade Média, principalmente nesse período que nós vamos trabalhar, que é Alta Idade Média, Média Idade Média e Baixa Idade Média, que nós vamos observar que a sociedade, como o feudalismo, ela praticamente se estagna. Economicamente, ela se estagna, socialmente, existe pouca mobilidade social, existe pouca ascensão social. E é por isso que a sociedade, por basicamente 1000 anos aí, ela vai travar um marasmo na história ocidental. É óbvio que eu não estou desconsiderando todos os conflitos que tem. Tanto é, pessoas, que um dos elementos, um dos elementos que vocês estudam bastante na história da filosofia, na história do Ocidente, é justamente a formação, olha aqui, das monarquias europeias. Lembra disso? Rei de Castela, Leão, Navarra, Aragão. Lembra disso, pessoas? Granada. Todos os povos, todos os reinos que acabam depois transformando-se, essa é a Península Ibérica, transformando-se em Portugal e Espanha. Por isso que eu não vou desconsiderar esses conflitos, jamais. Só que o que nos interessa observar enquanto filósofos e historiadores da filosofia, nos interessa observarmos, pequenos, como é que se dá essa dinâmica histórica com o pensamento filosófico. E aqui, ó, eu vou destacar a influência dos árabes na história da filosofia medieval escolástica, tudo bem? É óbvio que a gente já falou sobre a questão da Igreja Católica. É óbvio que nós já falamos sobre a influência estrutural, a influência institucional da Igreja Católica. Só que aí, pessoas, essa treta, eu já falei isso para os senhores e vou repetir, essa treta, tá vendo aqui, ó, ela vai durar, basicamente, uma treta religiosa, vai durar, basicamente, todo o período da filosofia da Idade Média, quando o islamismo tenta, ou na tentativa de expansão da sua religião, faz ataques à Península Ibérica, tá? A gente chama isso de Reconquista e de Cruzada. São dois períodos que aconteceram neste exato momento, ok?
Se lá na Reconquista a gente tem aqui uma tentativa de expulsão dos árabes da Península Ibérica, a cruzada já é muito mais clara, já é a tentativa dos europeus retomarem Jerusalém, lá dos muçulmanos, dos árabes, tá? Por que eu destaco isso, professor? Porque, pequenos, olha só, com tanta influência, o senhor vai hoje no Habib's e acha que isso veio da onde? O senhor come a palavra arroz e o senhor come quibe, o senhor acha que isso veio da onde? Das cruzadas e da reconquista. O maior legado que as cruzadas e as reconquistas deram para nós foi exatamente esse hibridismo cultural. Foi exatamente essa mistura entre nós que eu digo é a população ocidental e a população oriental. O Oriente Médio junto com o Ocidente acabaram se imbricando muito, brincando demais. E o que nós temos aqui, professor? Nós temos exatamente o que, olha só, é interessante como eu coloco isso aqui, ó. A falsafa é um dos elementos que vai fazer parte da história da filosofia medieval. O que foi a falsafa, professor? Pequenos, a filosofia medieval, a filosofia medieval, vamos lá. Já adiantei demais. A filosofia medieval, ela vai receber toda essa influência do Ocidente, mas com todo aquele contexto histórico de expansão, não dá pra gente negar que os nossos amigos orientais do Oriente Médio acabaram fazendo influência com a filosofia ocidental. Então, vamos lá. O que nós temos de antiguidade? Filosofia grega que sobreviveu e vai sobreviver ao longo de todo o ano. Platão e Aristóteles. Então, com todo esse hibridismo cultural, um dos elementos que acontece não é só a gente ter a cultura oriental do Oriente Médio aqui no Ocidente. A gente vai acabar levando também nossa cultura ocidental para o Oriente. No campo da filosofia, esses caras são Platão e Aristóteles. Então, a filosofia árabe, que a gente chama de falsafa, a filosofia árabe, ela vai ser exatamente composta por parte das ideias de Platão e de Aristóteles. Por parte das ideias de Platão e de Aristóteles. Isso vai influenciar demais os filósofos árabes que vão escrever ou que vão traduzir, tentar fazer uma superação, tentar fazer uma união desses dois autores gregos, tá? Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna e Averroes são os exemplos mais claros da filosofia oriental presente no Oriente, do Oriente Médio, presente na filosofia medieval. Tudo bem? Pessoas, independente das suas contribuições, porque o vestibular não tende muito a perguntar questões específicas de Avicenna, Al-Farabi, Averroes, Al-Kindi. O vestibular que fazer uma pergunta dessa, pegar um texto do Al-Kindi e tentar falar um conceito dele, fuja dessa universidade. Fuja dessa universidade. Mas é interessante que você precisa saber que na filosofia medieval, o Oriente Médio deu essa contribuição e recebeu, vamos lá, volto a falar para os senhores, recebeu essa contribuição ocidental por conta da Reconquista e das Cruzadas que aconteceu do século VIII até o século XIII. Tudo bem até aqui? Deu para entender esse contexto, pessoas? Porque se o senhor não entender esse contexto, fica difícil o senhor pegar o legado que a filosofia oriental do Oriente Médio, na verdade, vai deixar para nós. E o porquê a filosofia medieval pensou o que pensou. Vamos lá. Filosofia medieval, você já está cansado de saber, que é da Idade Média, mas por que a filosofia escolástica tem esse nome? Olha o nome. Escolástica. Pessoas, a filosofia escolástica tem esse nome justamente porque a filosofia ocupa o espaço da educação escolar. Tudo bem? Professor, mas com quem? Quem são os alunos? Pessoas, basicamente, são os padres. Aliás, vamos parar para pensar um pouquinho? Qual que é a primeira formação de todo e qualquer padre? Qual que é a primeira formação de todo e qualquer padre? Filosofia. Padre Fábio de Mello ou Marcelo Rossi são filósofos. Nossa, professor, todo mundo estuda filosofia. A filosofia é a base da formação teológica. Primeiro se estuda filosofia e não é difícil você encontrar professores de filosofia que tiveram formação em colégio de padre, em seminários católicos, tá? Porque o protestante já tem uma outra pegada de formação, eles acham que é mais teológica mesmo. Agora, o católico não, o católico já tem essa formação mais filosófica. Então, a filosofia ocupa de vez os bancos escolares, eu digo isso no campo da formação dos padres, e isso vai subir para o ensino superior, tá?
Por isso que filosofia escolástica tem a ver com a filosofia nas escolas de formação de padre, basicamente, as escolas medievais. Lembra que nós superamos alguns paradigmas? Você falava assim, que tinha aquela visão renascentista iluminista de que a Idade Média, se você não lembra dessas coisas que eu estou falando, volta na aula de patrística, assiste de novo para eu ter, depois você vê os links que eu estou fazendo, tá? Então, essa visão iluminista renascentista da Idade Média, ela coloca a Idade Média como uma idade das trevas. E ela coloca o iluminismo como alguém que vai subir, como alguém que vai, né, como alguém que vai ascender, né, no meio dessa escuridão toda. É por isso que o período desenvolvido nesse momento é um período, e eu estou falando agora da Idade Média, que foi, é injusto falar que é uma idade, um período de trevas, porque as universidades nasceram na Idade Média. Se houve, ou se temos universidades hoje, elas nasceram inicialmente na Idade Média. Então, por isso que não dá para a gente fazer essa indagação, esse problema aqui que eu coloco para vocês. Mas, aqui tá a filosofia escolástica, a maior expressão de que filosofia medieval não foi só escuridão, só trevas, tudo bem? Foi nas escolas medievais, nas universidades também. Santo Anselmo é considerado o pai da escolástica, porque é o primeiro padre que vai, utilizando os métodos da filosofia medieval, tentar provar a existência de Deus, por uma maneira que o Santo Agostinho... Lembra do Santo Agostinho? O Santo Agostinho falava que assim, que a fé é maior que a razão. A razão sem a fé, ela é morta. A razão, vou repetir, razão sem fé é morta. Opa, desculpa. Razão sem fé é manca. Razão sem fé é manca. Porque para Santo Agostinho chega um limite da razão, a racionalidade ela chega no seu limite, e nesse limite entra a fé. É isso Santo Agostinho. O que o pessoal da escolástica vai fazer? Vai fazer o contrário. A escolástica vai pensar o seguinte, não. Conhecimentos revelados por Deus são conhecimentos revelados por Deus, mas a razão ela consegue, ela permite fazer com que o ser humano alcance conhecimento também. Tá claro isso, pessoal? Aqui você já tem uma primeira característica de diferença entre patrística e escolástica. Enquanto a patrística ainda se aprisionava, ou ainda se prendia à fé, a escolástica vai dar um pouquinho de racionalidade, ou um pouquinho maior de papel pela razão. Tudo bem? A razão também é um caminho de conhecimento. Tá claro aqui? Então, o Santo Anselmo é um cara que está querendo, sem usar a Bíblia, sem usar dogma, sem usar a fé, provar racionalmente a evidência de Deus. Aqui está uma característica clara da filosofia escolástica, tudo bem? Os escolásticos resgatavam as ideias da filosofia grega, em especial de Aristóteles, motivados pela defesa da fé. Esse é um ponto em comum. Tanto patrística quanto escolástica tentando definir a fé, mas agora tentando evidenciá-la pela razão. Por isso, fé viva. Por que fé viva, professor? Porque aqui a gente vai encontrar na natureza. Pode ser que eu não encontre o Criador, mas eu encontro na natureza. Aí que está a grande questão. Na Criador talvez eu não encontre a resposta, mas eu encontro na criatura. Eu encontro na criatura a resposta sobre o Criador. Tudo bem aqui? Uso da dialética sistematizada em dois momentos. Então aqui está uma característica, pessoas, e aqui é até interessante, porque quando a gente fala de educação escolar, a gente fala assim, é óbvio que agora, com essa revolução da pandemia, nós vamos ter que mudar o nosso processo de escolarização. Com certeza, diz eu, Turini 2020, com certeza a educação escolar será outra e a tecnologia terá um espaço muito maior. As escolas que souberem captar isso vão sair na frente com a revolução da educação escolar. Mas, de maneira ainda bastante sistematizada, o que a gente faz? Principalmente na educação infantil, e isso no médio, mas talvez no médio precisaríamos rever isso, mas na educação infantil isso vai continuar. E na pós-graduação, na graduação e na pós-graduação, isso ainda perdura. Que é o quê? Pega um texto, lê e discute. Você vai ver, você vai entrar na faculdade, você vai entrar na pós-graduação, e vai ver que seu professora, ele vai te mandar no e-mail um texto, e vai dizer assim para vocês, olha gente, vamos debater esse texto semana que vem. É isso que vai acontecer, senhoras e senhores. O que vai acontecer, professor? Vai acontecer que vocês vão pegar um texto, vão discutir ele, e ao discutir ele, os senhores trabalharão com a ideia de ler e discutir. Quando que inventou isso, professor? Não é que é uma invenção, mas é um uso frequente da escolástica. Lectio disputatio. Vamos comentar um texto, exame pela discussão. Disputatio, pela disputa. Tudo bem? Por isso, pessoas, que os currículos, ainda na Grécia Antiga, eram assim, mas na Idade Medieval perduraram, eram trivium e quadrivium, e ambos a gente tinha a preocupação com a gramática, com a lógica.
com a retórica, tudo bem? Então é por isso, pessoas, que na Idade Média, pense comigo, ainda a gente vai ter uma preocupação em uma leitura dinâmica de um texto, apreensão de seus principais pontos, e aí fazer desse texto algumas análises minuciosas daquilo que o autor talvez queira dizer. Por que isso tem que ficar claro? Porque, pessoas, é dessa minuciosidade de exame que aparece um dos principais, e aqui é interessante isso, que aparece uma das principais problemáticas da filosofia medieval, que é justamente o problema dos universais. Professor, o que é o problema dos universais? Pequeno, deixa eu falar um negócio para você. O problema dos universais nada mais é do que, ou a querela dos universais, olhando um texto do Aristóteles, aí que está a grande questão. O Aristóteles ele escreve um texto, que você lembra do Aristóteles, o cara das categorias. Se você não lembra, por favor, volte na aula sobre Aristóteles e retome isso que eu estou dizendo para você. O Aristóteles ele vai falar, chega um dado momento que ele vai falar sobre a categoria. Lembra quando ele divide por categorias? Ele divide tudo por categorias. Tem 10 categorias, lembra lá a substância principal dela, mas tem tempo, relação, lugar e um monte de coisa lá. Paixão. As categorias de Aristóteles, quando ele analisa um objeto, ele está perguntando assim, qual que é a possibilidade de eu compreender esse objeto? Tudo bem? Qual que é a possibilidade de eu analisar esse objeto? E dentre eles, quando a gente chama uma coisa, e aí que vem a grande questão, quando a gente chama uma coisa por um nome, quando eu falo book e quando eu falo livro, perceba que eu usei duas palavras diferentes, é óbvio que aqui tem dois idiomas, mas eu estou me referindo à mesma coisa. Qual que é a questão que se coloca aqui com os universais? Universal são as coisas. Pronto. O que são universais, professores? Universal são as coisas. Eu falo cadeira, caneta, homem, ser humano, cachorro, cavalo, égua, tudo isso são universais. Qual que é a questão? Qual que é o problema dos universais? Qual que é a querela dos universais, professores? O problema é pensar na relação entre as ideias ou categorias mentais, os termos linguísticos que a gente usa e a realidade extramental das coisas. Professor, não entendi. Quando o senhor fala caneta, caneta existe? Caneta é isso que o senhor pega na mão? Caneta é uma ideia? Caneta é uma palavra? Entendeu a questão? Quando o senhor está me ouvindo agora, o senhor está falando aula. Estou assistindo a aula do professor Matheus. Matheus existe? Professor existe? Aula existe? Não, existe. Tá, existe onde? Na vida material? Na vida ideal? É uma ideia? É uma realidade? Não, professor, eu acho que é só um conceito. Ou é só um nome? Pois é. Essa é a grande questão dos padres aqui na filosofia medieval. A escolástica coloca exatamente esse exame, volto a dizer para os senhores. Este exame, vamos ver aqui, ó. Esse exame aqui, ó, do lectio e do disputatio, tá bom? Esse exame dos currículos, tal, faz com que a gente comece a pensar qual é a característica, ou que característica nós podemos atribuir a um determinado elemento, e se esse elemento é uma coisa real em si, ou ela é apenas uma palavra que eu digo. Aí vem, olha só, ó, o latim, vamos gastar nosso latim, a relação entre vocês e res. Vocês, palavras, res, coisas. Qual é a relação entre as coisas e as palavras, como nós as chamamos? Tudo bem? Basicamente, nós temos 4 escolas. A Federal de Uberlândia adora cair isso, pelo amor de Deus. Escute. A relação entre as coisas e o que eu digo, e as ideias. Em que campo está essa relação? Essa relação existe ou não existe? Por isso que, basicamente, nós vamos ter 4, deixa eu usar aqui meu lapisinho, nós vamos ter 4 escolas, mas eu chamo, na verdade, 3 escolas, né? O realismo, o conceitualismo e o nominalismo. Tudo bem? Vamos lá. Professor, o que é o realismo? Olha o nome, cara pálida. O que é o realismo? Realismo... Deixa eu voltar para cá. Realismo. Realismo. Olha o nome. Realismo, pessoas. Os universais existem. Quando você fala casa, ela existe. Quando você fala amor, ele existe. Tudo bem? Os realistas entendem que os universais são coisas existentes. Tudo bem? Tá aqui? Sussa? Tudo bem? Só que o realismo, no que se difere do realismo moderado? Porque, assim, ó. Tanto para Platão, vamos voltar um pouquinho na Grécia Antiga, tanto para Platão, e é legal falar para Platão,
tanto para Platão quanto para Aristóteles, porque não dá para falar para Aristóteles, fica meio estranho, tanto para Platão como para Aristóteles, as coisas existem. As coisas existem. Quando o senhor fala cadeira, cadeira existe. A questão é que qual é a discordância entre Platão e Aristóteles? Onde está a existência da cadeira? Para Platão, a existência da cadeira, ela é verdadeira, eterna, infinita, perfeita, lá, olha a mãozinha, olha o dedinho, lá no mundo das ideias. É no mundo das ideias, tá vendo isso? É no mundo das ideias que a cadeira perfeita, eterna, verdadeira está. Para Platão é isso. Então, o que é o realismo, professor? O realismo é exatamente pensar que o universal possui realidade objetiva, mas aonde? Não é no mundo sensível. Tá claro isso? Opa. Tá claro isso? Não é no mundo sensível. O mundo sensível apresenta variações da realidade objetiva do universal. Mas ele existe. A influência principal aqui é o Platão. As coisas existem. Lembra que Platão falava que o mundo das ideias tem um gabarito. Então, um gabarito de cadeira, um gabarito de caneta, tá lá. Diferente de Aristóteles. O que Aristóteles vai dizer? Que as coisas existem formalmente, mas no espírito. Por que elas existem no espírito? Porque eu olho para a cadeira, entende isso? Cadeira no mundo sensível, cadeira que está ali, cadeira feita por alguém para sentar, e é esta cadeira que existe. Cadeira não é uma palavra, cadeira é uma realidade objetiva. Tá claro? Então, no realismo e no realismo moderado, os universais existem, possuem, olha o nome, possuem realidade. Só que, como o realismo é influenciado por Platão e o realismo moderado é influenciado por Aristóteles, a realidade ou a objetividade da existência do universal é que varia. A existência objetiva do universal no realismo está no mundo das ideias, para Platão, e a existência objetiva do universal para o realismo moderado está no mundo dos sentidos. Logo, o que o mundo dos sentidos se apresenta para mim, eu apreendo no meu espírito, eu apreendo na minha cabeça, eu prendo isso aqui na minha memória, pronto. Mas quem me informou foi o mundo sensível, sensível enquanto tal, me mostra a realidade objetiva do universal. Tá claro isso? Muito bem. Principais autores, Santo Anselmo é do realismo, Guilherme de Champeau, ele é do realismo, já o Tomás de Aquino é do realismo moderado. Tudo bem até aqui? Sussa? Mas aí que tá. A brincadeira não para por aqui. E nem poderia. Por quê, professor? Porque existem duas escolas que vão discordar desses caras. O que essas escolas vão dizer, professor? O conceitualismo. Olha o nome, olha, conceptualismo ou conceitualismo. Conceptualismo ou conceitualismo. Olha o nome, conceito. O conceitualismo vai dizer que existe uma intermediação entre realismo e nominalismo. Só que o que é isso? Que os universais são conceitos mentais. Conceitos. Eu vou usar uma brincadeira aqui, o senhor, por favor, não leve a mal. Mas quando eu digo assim, ô, fulano, e aí, como é que tá? Eu brinco com ela, você fala assim, ah, vá. E sua mãe? Ah, mãe tá boa. Já viu essa expressão? Sua mãe tá boa? Ou então, se eu viro pro senhor e pergunto assim, meu querido, sua mãe é boa? Sua mãe é uma mãe boa? O senhor rapidamente, é óbvio que o senhor está ofendido com a minha fala, mas eu ainda não acabei de explicar. Quando eu digo mãe boa, o senhor vai dizer, mãe, professor, defina mãe boa. Mãe boa é aquela que levanta pela manhã e me cobre se eu tiver com frio e se eu tiver descoberto. Aquela que de manhã levantando faz café, prepara a mesa e depois com um belíssimo beijo me acorda, com a roupa passada. E é essa mãe boa? Ou mãe boa é aquela que me educou firmemente para ser educado, para ser respeitoso para com as pessoas e quando necessário foi, me bateu? Ou mãe boa é aquela com corpo salutar que, parecendo uma paniquete, acaba sendo desejada pelos meus coleguinhas? Pois é. Quando eu digo boa, ou quando eu digo expressão mãe boa, o senhor rapidamente tem que me perguntar, professor, defina boa. Defina mãe e defina boa. Para eu poder entender. Pois é, o universal não são coisas. O universal são conceitos mentais. Tá claro isso? Que existem apenas no espírito do ser humano. O nominalismo vai se opor ao realismo.
Porque para o nominalismo não existe realidade objetiva no universal. Entende isso? Não existe realidade objetiva no universal. O universal são apenas palavras. Por que o senhor chama apontador de apontador e não chama de... Por que o senhor chama caneta de caneta e não chama de... Por que o senhor chama lousa de lousa e não chama de... Entende isso? O senhor já deve ter, num questionamento infantil da sua infância, o senhor já deve ter feito isso. Nossa, por que as coisas chamam como chamam? Por que ventilador não chama ventilaventum? Hã? Entende isso? Porque são nomes. Os universais são apenas nomes que não possuem existência específica correspondente. Quando eu digo de bondade, é perfeitamente possível a gente buscar a equivalência dessa palavra em outra cultura. Ou o que o senhor chama de bondade, eu chamo de benevolência. Ou o que o senhor chama de idiotice, eu chamo de bolsominarismo. Entende isso? O que depende, é o nome que vem, é o nome que acentua, é o nome que faz a definição do universal. É nome. Quando o senhor, exemplo, quando o senhor fala assim, professor, dirá você, professor, eu acho meu namorado um gato. Penso eu, gato? Felino de 4 patas? E você diz, não, gato, bonito. Senhor, mas aí vem a definição. Não, pois é. Não é uma questão só de definição, é uma questão de expressão. Porque agora não se usa mais a palavra gato. O seu avô e a sua avó trocavam carícias dizendo, nossa, diria sua avó, como você é um pão. E o seu avô diria para sua avó, nossa, como você é um broto, um brotinho legal. Entende? E hoje a gente chama de crush. Professor, o que é o crush? Pois é o gato? Não, não é. Entende? Nominalismos são só nomes. Rosselino e Guilherme de Ockham. Para a gente concluir, pessoas, vamos para o maior expoente da escolástica. Quem que é o maior expoente da escolástica, professor? São Tomás de Aquino. É óbvio que o raciocínio aqui, deixa eu baixar um pouquinho, óbvio que o pai da escolástica, já falei isso para os senhores, volto a repetir, o pai da escolástica é o Santo Anselmo. Professor, por que ele é considerado o pai da escolástica? Porque é o Santo Anselmo que vai, eu já falei isso para os senhores, vou retomar, é o Santo Anselmo que vai tentar usar o método racional para poder evidenciar Deus. Não necessariamente pela fé, mas pela razão. E existem dois argumentos aqui. Deus é o ser do qual não pode pensar nada maior. Pensa nos graus de perfeição, ou pensa no nível de complexidade das coisas. É completamente possível pensar na complexidade de uma ameba e na complexidade do ser humano. O senhor se organizar o reino animal, vamos organizar o reino animal, do mais simples para o mais complexo, a coisa mais complexa que a gente poder pensar é Deus. Professor, mas que argumento bosta? Você pode discordar, pequeno. Você pode discordar do argumento. Mas a questão é a seguinte. Anselmo não está apelando nem para dogma, nem para a Bíblia, e muito menos para a fé, para evidenciar essa resposta. Ah, professor, mas eu achei muito fraca. Mas a do Deus infinito é muito melhor. Porque assim, imagine para mim. Ah, professor, como é que eu quero compreender Deus? Como eu posso compreender Deus se Deus é infinito? Se Deus é infinito, Deus não cabe em mim. Cabe 2 litros de Guaraná num copo de 200 ml? Cabe Estado de São Paulo dentro de Jaú? Será que cabe? Não, não cabe. Por que não cabe, professor? Porque é limitado. Como é que eu e o senhor... É como um copo d'água, né? Você vai colocando 200 ml, a hora que der o 200º primeiro, vai transbordar. Por quê? Se esse copo cabe apenas 200 ml. Entende isso? Então o copo d'água transborda assim como Deus existe fora de nós. Assim como a água esvai o copo por não caber dentro dele. Então Deus não seria uma criação minha. Deus seria uma coisa fora de mim porque ele não cabe dentro de mim. Isso é Santo Anselmo. São Tomás de Aquino, ou tomismo, é responsável pelo auge da escolástica. Pequenos. Santo Agostinho cristianizou as ideias de Platão. São Tomás de Aquino cristianiza as ideias de Aristóteles. Não tem segredo. Tudo bem? Então, Platão e Aristóteles estão presentes na filosofia medieval por meio das figuras do Tomás de Aquino, Aristóteles, e Santo Agostinho, Platão. Santo Agostinho, na Patrística, cristianiza as ideias de Platão. São Tomás de Aquino, na Escolástica, cristianiza as ideias de Santo Agostinho. De Aristóteles. Estou confundindo sua cabeça, hein?
Professor, qual é a característica da filosofia tomista? Pessoas, é uma teologia natural. A fé é justificada pela experiência sensível. É completamente possível pensar Deus, não pela existência de Deus, não por si só, não pela essência de Deus, mas como é que eu analiso o Criador? Pela criatura. O Senhor me entrega uma prova em branco, e eu olhando para aquela prova, uma prova sem nome, uma prova escrita, mas sem nome. Olhando para aquela prova, tento pensar, mas que raios de aluno fez essa prova? Se eu observar a curvatura da sua letra, se eu observar a folha do seu caderno, se eu observar o tipo de resposta, talvez eu conclua que é você. É mais ou menos assim. Olhe para a natureza e verás algum traço do Criador. Olhe para a criatura e verás algum traço do Criador. E daqui estão as maiores expressões, a maior produção do Tomás de Aquino, que são... Opa, deixa eu cobrir essa foto aqui para falar dela depois. Que são as 5 vias. Professor, o que são as 5 vias? 5 explicações, 5 respostas para poder evidenciar Deus sem usar a fé, sem usar o dogma. Primeira via, via do movimento. Lei da inércia, pessoas. Lembra da lei da inércia? Um corpo permanece em movimento até que algo barre, um corpo permanece em repouso até que algo o mova. É simples. Alguém precisou dar o primeiro pontapé. Como é que a gente chama isso, professor? Motor imóvel. Isso Aristóteles já tinha dito. Tudo que se move foi movimentado outrora por algo. Mas tem algo que não se movimentou e deu movimento a tudo. O que é esse algo? Deus. Usei religião? Não. Usei Bíblia? Não. Usei fé? Não. Usei racionalidade para evidenciar Deus. Segunda via, causa eficiente. Todo efeito precisa de uma causa. Todo efeito precisa de uma causa. Nossa, alguém fechou essa janela. Por quê? Não, deixa eu trocar o exemplo, vai. Alguém... Nossa, caiu essa folha. Por quê? Porque alguém soltou lá em cima. Tá claro? Então, causa e efeito, todo efeito precisa de uma causa. Então, vem de causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, você chega em Deus, a causa não causada. Contingência e necessidade, outro argumento, outra via até Deus. O ser necessário precisa do contingente. Então, para existir, alguém teve que existir anteriormente. Lembra lá? Quem fez você? Papai e mamãe. Quem fez papai e mamãe? Vovó e vovô. Quem fez vovó e vovô? Bisa e bisa. Quem fez bisa e bisa? Tata e tata. Quem fez tata e tata? Teta, teta, tita, tita, tata, 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 primeiro casal da face da terra. Chamemos de Adão e Eva. Quem fez Adão e Eva? Deus. Quem fez Deus? Professor, Deus acho que auto se fez. Pois é, ele é o ser necessário sem ser contingente. Ele é necessário, mas não é contingente. Não é desnecessário. Graus de perfeição, aí vem a argumentação do Santo Anselmo. Os seres possuem certa forma, graus de perfeição diferente. Então, se você organiza do ser mais simples para o ser mais complexo, o grau máximo de toda a perfeição é o próprio Deus. E para concluir, a causa final. A inteligência, toda a ordem exige uma inteligência anterior. Tudo possui uma ordem e foi ordenado por uma inteligência ordenadora. Então, vamos pensar o seguinte. Você chega numa sala, a cadeira está virada para frente. Sai para o intervalo, volta, a cadeira virou para trás. Alternativa A, o vento aleatório virou a cadeira. Alternativa B, a cadeira virou-se a si próprio. Alternativa C, alguém com inteligência suficiente para virar uma cadeira, virou a cadeira. Alguém virou a cadeira. Essa é a ideia. Alguém criou isso aqui. Alguém deu origem a tudo isso aqui. Essa é a causa... a inteligência ordenadora que deu origem a tudo. Deus seria essa inteligência suprema que ordenou o mundo, tudo bem? A crise do tomismo, ela cai, ela entra, ou ela se encontra exatamente com a Santa Inquisição, a Inquisição que vai aí no século XIII, a Inquisição fica bastante pesada. A referência a Aristóteles pega mal para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica olha para Falsafa, sabe, a Alfarabi, a Averroes, e vê que o Aristóteles está lá também, então fala, ó lá, os Oriente Médio usam, então nós não pode usar. O muçulmano não pode usar, uma questão de religiosidade. E aí o início da ciência moderna acaba afastando de vez filosofia e religião. Por enquanto, por um período. Porque depois ele volta muito forte. Volta até os dias de hoje, né? Mas a ciência moderna, metodológica, separa filosofia e se afasta de religião. Porque religião não tem método até o momento. Depois, quando aparece a ciência da religião, a gente pode voltar a conversar novamente. Filme que fica para sua dica aí, o Nome da Rosa, sugestão para você assistir, você que está agora confinado. Então assista aí Nome da Rosa, você vai perceber que essa dupla de frades aí vão descobrir um crime numa abadia, usando a lógica aristotélica. É legal isso.
Então você observa que a escolástica chega nesse nível de racionalidade. A ciência moderna deve muito à escolástica, porque foi na escolástica que deixou-se um pouquinho de lado a fé, deixou-se um pouquinho de lado o dogma para pensar de maneira metodológica e racional, sem necessariamente negar a existência de Deus. Tudo bem? Espero ter te ajudado. Beijo no seu coração. Até mais.